Irmãos, nesta noite nós vamos concluir essa sessão da conferência falando sobre a igreja, a beleza da igreja na evangelização. Eu vou ler em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18 até o final do capítulo e seguindo em frente até o verso 2 do capítulo seguinte. Portanto, 2 Coríntios 5, 18 a 6, verso 2. E diz assim a palavra de Deus: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Quero te fazer uma pergunta para conduzir nosso pensamento logo agora no início dessa meditação. Alguém já fez alguma coisa por você pela qual você é extremamente grato? Alguém já te salvou a vida, talvez? Ou alguém já fez alguma coisa que trouxe a você benefícios que você sempre mantém aquela pessoa como alguém a quem você tem uma dívida muito grande? Eu acho que todo mundo tem. Nós temos reconhecimento de que pessoas têm nos abençoado, não é? Pessoas têm sido usadas para nos fazer o bem. Mas qual bem maior do que a salvação? E no plano de Deus, uma coisa incrível, nós, pecadores, uma vez salvos, redimidos, somos recrutados para cooperar com Deus, como seus embaixadores neste mundo, levando a mensagem de paz e reconciliação para um mundo em rebeldia. E isso é muito impressionante. Eu acho que qualquer um aqui que fosse promovido a ser embaixador do Brasil, de repente você estivesse então indo para um outro país aí, não, os seus familiares, seus pais pensariam: poxa, coisa importante, né? Não, a pessoa fazendo uma coisa agora, estamos atuando num setor de muito impacto e é um papel importante no mundo. Fiquei orgulhoso. Mas quanto mais ser embaixador do Senhor Deus, não é? E nessa passagem nós encontramos isso. Se vocês observarem bem, o apóstolo Paulo diz no verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixadores em nome de Cristo. E embaixador aqui é um cargo oficial. É um cargo de grande importância, com uma tremenda responsabilidade para representar alguém e falar em nome de alguém. Então, o que a Bíblia nos mostra é que, quando nós somos salvos, nós somos envolvidos nisso. Por que não sermos imediatamente, ao sermos salvos, arrebatados, levados embora, né? E fomos para a glória? Bem, se acontecesse dessa maneira, quem estaria levando o evangelho para as pessoas, né? Como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós estamos aqui com uma missão. E a Bíblia é explícita em relação ao fato que nós recebemos uma missão. Nós temos, por exemplo, as palavras da própria grande comissão, onde a palavra de Deus fala sobre a ordem que Cristo deu para que levássemos o evangelho para as nações. E quando o apóstolo Paulo aqui fala que nós somos embaixadores, ele está falando exatamente nesse contexto. Deixe-me repetir essas palavras que você conhece muito, muito bem. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui está, então, uma ordem, e a ordem é interessante.
a ordem é de fazer discípulos, e uma vez que sejam discípulos, batizá-los, e uma vez que sejam discípulos batizados, ensinar a esses que então recebem a mensagem, que creem, a guardar todas as coisas que Jesus ordenou a esses primeiros. Então, veja como que isso é uma coisa que se perpetua. Jesus Cristo diz, você leva uma pessoa a se tornar um discípulo, você batiza a pessoa e você instrui essa pessoa, então, a fazer tudo aquilo que eu mandei vocês fazerem. Bem, se ela vai fazer isso e vai ensinar a fazer tudo aquilo que Jesus mandou ela fazer, uma coisa que Jesus mandou ela fazer é ir fazer discípulos de outras nações, batizá-las e ensinar essa pessoa a cumprir todas aquelas coisas que Jesus ordenou, não é? De modo que, então, quem é transformado em discípulo, é então transformado também num mensageiro, para fazer novos discípulos. E esse é o plano de Deus. E em outro local, né, o outro evangelho, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E nós percebemos que existe realmente essa missão que é dada para os cristãos. Agora, os primeiros cristãos levaram isso muito a sério, mas muito a sério. E é tão assim, bonito de ver. No livro de Atos, eles estão todos ali em Jerusalém, então começa aquela perseguição séria sobre a igreja, depois que eles mataram Estevão, e a repressão se torna muito mais intensa. E o que acontece? A Bíblia diz, então, as pessoas fugiram da perseguição. É o que Jesus meio que disse mesmo para fazer. Se perseguiram uma cidade, vai para outra e tal, então eles foram. E a Bíblia diz que os que foram dispersos foram por toda parte pregando a palavra. Eu acho isso tão interessante. Teve certa vez um homem que estava pregando o evangelho e foi confrontado por um padre católico. Isso aconteceu aqui no Brasil, num contexto aí de catolicismo dominante mesmo, nos tempos em que não se conseguia chegar para pregar o evangelho. E a pessoa, o padre disse, você não é autorizado a pregar o evangelho, só o clero tem o direito de pregar. E o homem abriu ali em Atos 8 e mostrou aqui, ó, os que foram dispersos, os apóstolos, né, a liderança ficou em Jerusalém, mas os que foram dispersos foram por toda parte pregando a palavra. Quer dizer, o homem não conhecia a Bíblia. Mas é interessante como que a igreja realmente expandiu através dessa propagação espontânea que não se consegue conter, porque quando você conhece a verdade sobre Cristo, a coisa mais natural que você quer é o bem do seu próximo. Nós falamos aqui ontem sobre a maravilha que é a certeza de sermos um dia transformados em seres humanos perfeitos, conformes à imagem de Cristo, e quanto nós ansiamos por isso, e quanto nós desejamos isso. E se eu quero isso para mim, eu quero isso para o outro também, eu quero isso para o meu próximo. E se o mandamento é amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a mim mesmo, como que eu quero isso para mim e eu não quero para mais ninguém? Quer dizer, amar o próximo envolve essa questão de realmente desejar o bem do próximo, o bem eterno do próximo. Então foi isso que compeliu a propagação da fé cristã. E a história da igreja é uma coisa tão bonita. Eu sei que tem coisas feias aí, porque pessoas fazem coisas feias, mas o que a igreja fez no mundo é a coisa mais bonita que já aconteceu no planeta. De longe. É o povo de Deus que faz a diferença. O historiador Kenneth Scott Latourette escreve num livro dele sobre a expansão do cristianismo. Logo no início ele escreve isso. Nunca na história da raça humana esse crescimento foi igualado. E ele está descrevendo o crescimento que o cristianismo teve nos primeiros 3 séculos de sua existência. Nos primeiros 3 séculos ele se espalhou por todo o Império Romano, além do Império Romano, na região dos partos e outras regiões indo além também, e tantas pessoas se converteram, que mesmo com o massacre de cristãos, porque muitos foram massacrados, e imperadores resolveram que iam acabar com o cristianismo. Um dos imperadores chegou a matar tantos cristãos que ele achou que ele tinha acabado com o movimento e chegou a erguer um monumento lá em Roma, onde estava escrito, extinto está o nome de cristão. Extinto nada. O nome de cristão continuou. E muitas pessoas, então, estavam sendo ganhas. De modo que, por fim, quando o Império Romano parou a perseguição, havia ali todo um grupo que era expressivo dentro do Império Romano, de gente crente,
gente convertida ao cristianismo. E é disso que ele está falando, com tanta oposição, com a matança de líderes e de outros também. Mesmo assim, ela cresceu assim. Ele então diz: nunca em tão curto espaço de tempo qualquer outra fé religiosa ou, a propósito, qualquer outro conjunto de ideias, religiosas ou não, mesmo políticas ou econômicas, sem a ajuda da força física ou do prestígio social ou cultural, alcançou uma posição tão dominante em uma cultura tão importante. Outros conseguiram ganhar muito mais adeptos no mesmo prazo de tempo, mas por outros meios. O Islã, por exemplo, provavelmente fez isso em seus primeiros 3 séculos, mas se é que o fez, isso se deveu principalmente ao poder e prestígio que vieram dos seus sucessos militares e da imposição coerciva. O budismo pode ter atraído possivelmente tantos conversos em seus 3 primeiros séculos, mas se assim foi através do apoio do poderoso monarca Ashoka. Ou seja, não é uma coisa que simplesmente acontece por aí, uma coisa assim. Existem coisas que se espalham porque um político poderoso está por trás e está bancando e empurrando e aquela coisa toda, sabe? Mas o crescimento da fé cristã, uma coisa muito espontânea, que se dá pela pregação de pessoas que saíram abrindo mão de tudo. Gente como o apóstolo Paulo, que poderia ter sido um homem muito prestigiado na sua nação, mas que aceitou uma vida de levar pancadas e chicotadas e cadeias e, por fim, martírio, simplesmente porque ele queria tanto transmitir a fé. Então, isso é uma coisa que é impressionante, o amor do coração cristão que se envolve no trabalho de evangelismo. O apóstolo Paulo, aqui nessa passagem, está falando profundamente sobre o evangelho. Ele diz que tudo provém de Deus, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Então, as pessoas aqui em pauta são os crentes, certo? Deus nos reconciliou por meio de Cristo e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, aqui temos então um papel, não é? Nós temos um ministério. E ele então diz isso coletivamente, toda a igreja. E é tão importante isso, porque de vez em quando você encontra alguém que pensa assim: o papel de evangelizar é de quem tem um dom de evangelismo. Gente, não é muita gente que tem um dom de evangelismo. Isso aí, assim, é uma habilidade maior, uma capacidade, uma capacitação espiritual mesmo para certas pessoas, mas todos nós temos um papel, todos nós em conjunto. Então, o texto diz que ele nos deu o ministério da reconciliação. E aí o apóstolo Paulo faz essa digressão tão bela em relação ao que significa o evangelho. Ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, colocando em Cristo, não, os pecados para que fossem pagos por Ele, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha que interessante, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Sabe aquela pessoa com quem você encontrou um dia, você falou um pouco de Cristo para ela, e você falou com a pessoa: busque a Deus, venha comigo na igreja. Era uma exortação. E quem estava exortando? Deus estava exortando aquela pessoa, por intermédio de você. Você foi uma peça para Deus comunicar. E é Deus fazendo a obra e você sendo instrumento. Nós falamos sobre a seriedade do pecado ontem também. E o reconhecimento que cai sobre um convertido da gravidade do seu próprio pecado. E o temor de Deus que vem sobre uma pessoa que entende que ela merece realmente a ira de Deus. Agora, você sabe que a pregação do Evangelho é a pregação de que a ira de Deus irá cair sobre o mundo. Não é assim que João Batista pregou? O machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E quando foram lá pessoas insinceras tentando entrar na fila do batismo, ele disse: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Quem induziu vocês a fugir da ira vindoura?
vocês não estão realmente arrependidos, vocês não são sinceros. Então você vê que existe essa mensagem da ira vindoura. E isso nós entendemos para nós. Mas ao mesmo tempo nós entendemos que isso é uma realidade para os demais. Agora, existe um quadro na Bíblia sobre a preocupação com o bem das pessoas. Eu quero ler para vocês, e apenas ouçam. Eu vou ler em Ezequiel capítulo 9, a partir do verso 1, mas eu quero apenas que vocês ouçam e pensem nisso. Aqui está um quadro onde Deus está dizendo que Ele irá destruir a cidade de Jerusalém por causa do pecado impenitente e persistente da nação. O trecho então diz assim, na visão do profeta: então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com o estojo de escrever à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Porque isso está acontecendo na visão aqui, não é uma coisa que aconteceu no mundo físico, não. É a visão que Deus deu para o profeta. Então ele vê 6 executores chegando armados e se preparam ali, como se no local do templo. Verso 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. Indo até a entrada da casa, o Senhor clamou ao homem vestido de linho que tinha o estojo de escrever à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Essa visão mostra a ira de Deus se derramando sobre Jerusalém, o juízo, por causa da violação do pacto. E é uma coisa muito séria isso aqui. O retrato, então, que foi dado ao profeta é assim: existem algumas pessoas na cidade que serão poupadas. Quem são essas pessoas? Bem, tem uma pessoa ali que tem um papel de escrever. E é para essa pessoa sair pela cidade e marcar um sinal na testa das pessoas que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem nela. Que quadro! Existe, então, tanta maldade ali na nação, na cidade. Existe ali a imoralidade, a violência, a idolatria, a feitiçaria, aquelas coisas todas. E existem algumas pessoas da cidade que não fazem aquilo, não participam daquilo, e que, na verdade, o fato de que essas coisas acontecem lá, e que os ímpios fazem, não eles, mas os ímpios, o fato que isso acontece, levam essas pessoas a suspirarem e gemerem. Sabe aquela pessoa assim, você age assim? Você sente assim em relação, quando você vê a degeneração que está tomando conta cada vez mais da nossa sociedade? Você toma notícia aí da violência, da perversão moral, da indiferença com o próximo, do modo que as coisas, de uma certa maneira, se tornam cada vez mais corrompidas até na igreja, e você suspira e geme. Isso é o sentimento de uma pessoa convertida. E ali, nesse caso, o que a Bíblia mostra é que Deus quer que essas pessoas sejam protegidas, mas o resto destrói, mata tudo. E ele então libera, após todos eles serem marcados, aí os outros podem entrar para matar. Agora, deixa-me mostrar para vocês que isso que acontece aqui é meio que a inspiração por trás de uma cena que você vê no Apocalipse. E agora eu quero que vocês leiam comigo. Veja Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, o verso 12, diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou
negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como figueira quando abalada por forte vento. Deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Gente, isso aqui é fim do mundo, tá? O céu se recolher como pergaminho, isso aqui é o juízo final. Verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas, nos penhascos, dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado trazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis, nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Opa, que coisa interessante. Vocês viram a semelhança? Aqui então você tem o dia do juízo retratado, a volta de Cristo e aquela situação onde os céus se enrolam como pergaminho, toda a terra é abalada, e os ímpios no mundo entram em pânico, vendo, chegou o grande dia da ira dele. O dia da ira. Aquilo que Paulo disse, que os ímpios, aqueles que são impenitentes, segundo a sua dureza, e coração impenitente, acumulam contra si mesmos ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, o qual dará a cada um segundo as suas obras. Então aqui estamos vendo essa realidade. Chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? É o clamor e a pergunta. Alguém? Sim, existem pessoas que podem. Porque assim como lá, quando os executores passam por Jerusalém para destruir aquela cidade, algumas pessoas tiveram marca para serem poupados. Aqui ele diz: vocês anjos que estão aí segurando as coisas para o dia do juízo não irromper sobre as pessoas, segura aí, esperem até que nós marquemos e selarmos nas frontes os servos do nosso Deus. Então, até esse momento, até terminar de selar o último, danifica nada. E esse selar, para quem conhece a teologia do Novo Testamento, entende que o selar é aquilo que acontece quando você é selado com o Espírito Santo. Então, enquanto ainda existe alguém aí que é inscrito no livro da vida para a vida, e não foi ainda salvo, ainda não foi selado com o Espírito Santo, então é como se os anjos estão recebendo a ordem de: segura, não solta os ventos não, ainda tem coisa aí, ainda tem uma coisa para ser feito. E o verso 4, então, do capítulo 7 Apocalipse, prossegue e diz: então vi o número dos que foram selados. É interessante que João aqui não viu ninguém, ele ouviu o número dos que foram selados. Então é descrito como 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, somando a 144 mil. É um número simbólico, um número de uma perfeição, que representa então 12 como o povo de Deus. O Velho Testamento eram 12 tribos, o Novo Testamento os 12 apóstolos, e assim vai. Então esse número multiplicado por 1000, o 10 sendo o completo, vezes 10, o completo de todas as épocas. E aí você então tem esse número declarado, mas ele não vê ninguém. Agora, o que acontece em seguida, é interessante que na verdade ele vê. Ele ouve o número e ele sabe que o número dos que foram selados é 144 mil. É um número que é um número retratando um número perfeito. Mas aí mais adiante, o que acontece? Ele vê. E quando ele vê, o que ele vê? Ele vê uma grande multidão que ninguém pode enumerar. Verso 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestiduras brancas e com palmas nas mãos.
O que acontece aqui é uma coisa que acontece repetidamente em Apocalipse, sabe? Existe um anúncio, você verá uma coisa, e aí quando você olha, você vê outra. Tipo assim, não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá venceu, e ele pode abrir o livro. Ele ouviu do leão, aí ele diz, olhei e vi um cordeiro, como se tivesse sido morto. O leão é o cordeiro. No Apocalipse capítulo 21, vou te mostrar a noiva do cordeiro. E aí o que ele vê? A nova Jerusalém que desce do céu. Então existe isso aqui. Eu ouvi o número dos que foram selados. O número, na simbologia, 144.000. Mas, na realidade, é uma representação, sabe de quê? De uma multidão que ninguém consegue numerar, de todas as nações e tribos. E o que isso está dizendo é que antes que chegue o dia do juízo, existe uma multidão que ninguém vai conseguir contar de tanta gente, que vai ter que ser salva e selada com o Espírito Santo. E então os anjos estão ali no céu, como naquela parábola que Jesus Cristo disse, do joio e do trigo, que os anjos que são ceifeiros, e eles veem ali o joio no meio do trigo, e eles dizem, o senhor quer que nós vamos lá e arranquemos o joio? O que esse pessoal está fazendo aí no planeta do Senhor? A gente põe ordem nessa bagunça agora. E ele diz, calma, calma, calma até a colheita. Até na colheita. E na colheita a gente faz a separação. Mas é aquela questão, né, que o joio e o trigo, até uma certa, um desenvolvimento, pode parecer muito semelhante um ao outro. Então não vamos arrancar antes da colheita, para ter certeza que não arranquemos junto com o joio um pouco do trigo, que ainda não se manifestou realmente trigo. E é isso que está acontecendo, gente. Se Jesus Cristo não voltou até agora, você sabe por quê? É porque tem gente por aí que ainda vai ser selada, gente que ainda vai ser chamada e vai ser salva. E nós estamos aqui para isso. Agora, quando completar o número dos eleitos, e aí Deus vai dizer, o propósito já se cumpriu. Agora vamos interromper essa maldade desenfreada na qual a humanidade está se precipitando cada vez mais. E de fato esse dia vai chegar. E esse dia vai ser um dia glorioso pelo fato que nunca mais haverá margem para afrontas à santidade de Deus. Mas, por outro lado, para as pessoas que não foram redimidas, gente, é uma coisa extremamente séria e extremamente grave. E nós temos que entender que é assustador o que a Bíblia fala. Nós sabemos que é assustador para nós, mas temos que ver que também é assustador para aqueles que nós conhecemos, nós amamos. E, gente, nós conhecemos, todos nós aqui, mais gente que está indo para o inferno do que está indo para o céu. Mais gente que, se morrer hoje, acorda em tormentos do que acorda em felicidade do outro lado. Mais gente que, se hoje Jesus Cristo voltar, será lançado para sempre no lago de fogo, do que gente que será salvo para sempre. E isso é algo que deve realmente nos sensibilizar. Quando a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação, e ele fala sobre o modo em que nós devemos atuar a favor disso, é muito, muito interessante o modo em que nós devemos atuar. Eu quero que você observe aqui na passagem que nós lemos inicialmente, veja como ele diz no verso 20, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aqui exortação, e aí ele diz, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E agora eu quero passar a falar um pouco sobre isso. Se nós temos esse papel como embaixadores, e o papel aqui a essa altura é como se você tivesse um soberano com poder para a qualquer momento esmagar a revolta de seus súditos e impor a sua vontade, e no entanto ele manda embaixadores antes que venham as tropas, para que os embaixadores proponham paz, rendição e clemência. E nós somos embaixadores nesse papel. E nós não chegamos para as pessoas com uma atitude que diz, o rei mandou, não quer saber, também não estou nem aí. É pior para você.
Não, nós chegamos com outra atitude, com a atitude de quem roga, de quem expressa um verdadeiro desejo pelo bem das pessoas, o interesse pelo bem das pessoas. Esse é o nosso papel, e é assim que nós nos comportamos. Nós chegamos para as pessoas e anunciamos: existe perdão para os revoltados, existe um Deus que irá sim perdoar, e se houver arrependimento e aceitar os termos do Evangelho, existe perdão. Então, o papel que o crente tem é esse. E, gente, é necessário que você esteja engajado nesse papel e que você esteja também rogando. Agora, eu quero ser muito prático aqui, em termos de como você faz isso. Você não faz isso se você não estiver em uma igreja local. Se você não tem vínculo com a igreja local, o seu testemunho pelo seu exemplo é de que a igreja é uma coisa desnecessária. E isso em si é problemático. Mas além disso, você sabe que se você chegou a ter conhecimento de Jesus, e você sabe que existe salvação em Jesus, você só teve esse conhecimento porque houve ao longo dos séculos uma continuidade de igrejas trabalhando isso, pregando isso, traduzindo e publicando Bíblias, espalhando isso, e mandando missionários e tudo mais. Gente, o Evangelho não chegou nessa parte aqui do mundo sem igrejas enviar missionários, não. Foi missões de igrejas estruturadas. E o que a pessoa não pode fazer é tomar aquela ideia que diz: que bom, chegou para mim já, agora eu não quero fazer parte de nada, eu acho inconveniente. Então, o que eu poderia contribuir para ajudar que isso continue acontecendo, eu não vou me envolver, não vou. Eu entro lá nos comentários na internet, faço um espetáculo lá. Vai ser o meu engajamento pela causa de Cristo. Isso não leva as pessoas a conhecerem a Cristo. É necessário que seja realmente em conjunto com a igreja, até pelo modo em que a igreja trabalha em conjunto, cada parte fazendo o seu papel. Um como mão, um como pé, um como olho, outro como ouvido. E nenhum pode dizer ao outro: não preciso de você. Então, essa ideia de se desvincular da igreja e dizer: eu sou um cristão à parte da igreja, é uma revolta contra a missão de ser embaixador de Cristo, e é uma coisa muito séria. O Novo Testamento em si não reconhece que existe cristão à parte de igreja local. Deixa-me demonstrar isso, uma coisa óbvia. As cartas. Você já viu como que eles se dirigem às igrejas? Paulo escreve a Roma, e ele escreve assim: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos. E ele escreveu para quem? Para a igreja. Paulo entendia que essa carta, chegando lá, ela seria lida na igreja, e sendo lido para as pessoas que reúnem-se em igreja, ele estaria então assim comunicando-se simplesmente com todos os chamados naquela cidade. Que não tinha ninguém que era chamado para ser santo, que era do povo de Deus, mas que não congregava. Não tinha. Aos Coríntios ele escreve assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Aos Efésios ele escreve e diz: aos santos que vivem em Éfeso. Tem alguém que é santo que vive em Éfeso? Então ele vai estar na igreja e vai ouvir quando for lida a carta. Aos Filipenses Paulo diz: a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então existe alguém que é salvo, que vive em Filipos? Ok, então quando eu mando a carta para a igreja, e eles forem ler essa carta na igreja, os santos ouvirão, porque eles estarão lá, farão parte da igreja. Se forem santos, farão parte da igreja. Quer dizer, isso é uma coisa tão presumida. Então, a primeira coisa que você deve fazer como uma pessoa que se converte é se engajar com uma igreja local e chegar ali com a atitude de que, graças a Deus que o evangelho chegou a mim, eu quero agora tomar o bastão e correr com ele e contribuir para que cheguem outras pessoas. E então essa igreja está envolvida no evangelismo, na propagação do evangelho, em fazer missões e implantar novas igrejas. Então, eu vou ali ajudar com
tudo que eu posso, eu vou desenvolver os dons que Deus me deu, eu vou colaborar, eu vou contribuir, vou dar aqui o meu sangue. E essa coisa aqui não vai morrer não, essa coisa aqui vai crescer. Em tudo que eu puder fazer, o que depender de mim, isso aqui vai para frente. É essa atitude. Isso é evangelismo e é missões. Além de ser adoração de Deus, além de ser comunhão com os santos e tantas outras coisas, mas o foco aqui é sobre evangelismo. Então a primeira coisa é essa. E então dessa maneira você passa a engajar com um corpo maior que está conjuntamente fazendo essa obra. E você sabe que nós temos capacitação para isso. Às vezes as pessoas perguntam, como que é essa questão de que no Velho Testamento você não tinha o Espírito Santo, e aí veio o Espírito Santo em Pentecostes? Não, espera lá, no Velho Testamento tinha o Espírito Santo, gente. Quando Deus criou o mundo, antes de haver ser humano, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Não é que assim, o Espírito Santo brotou aí de algum lugar. O que acontece é que o Espírito Santo sempre converteu pessoas. Não tem como você dizer que antes do dia de Pentecostes o Espírito Santo não estava atuando. O que Jesus queria dizer para Pedro quando ele disse, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Você acha que o Espírito Santo fez alguma coisa para abrir o entendimento de Pedro para que ele fosse convertido? É claro que foi o Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo só começou a fazer isso de Pentecostes para cá? Não. Agora, existe uma coisa que muda. E é claro que existe uma coisa que muda, porque Jesus Cristo disse, na verdade o apóstolo João disse, em João capítulo 7, verso 38, ele diz, que Jesus falou assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isto, João explica, Jesus disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então sim, existe uma realidade que o Espírito ainda não fora dado até aquele momento. E no Pentecostes o Espírito Santo veio. Mas veja que o Espírito Santo vem a essa altura, não no sentido em que ele aí começa a agir no mundo, mas aí ele começa a agir de uma maneira em que antes ele não agia. E você sabe qual que é essa realidade? Vamos pensar um pouco. O Senhor Jesus Cristo deu ordem para as pessoas para não sair de Jerusalém até que fossem do alto revestidos de poder. Lembra disso? Então ficam aqui em Jerusalém porque vocês serão revestidos do alto com poder. Então, completando-se o dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo deu a ordem também nesse sentido. Ele disse, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ok, então, se você conhece ali o Velho Testamento, existem momentos que o Espírito Santo vem sobre alguém. O Espírito Santo desceu, por exemplo, sobre Saul, para que Saul tivesse ali o tipo de perfil necessário para conduzir Israel, para tirar lá da sua terra aquela invasão estrangeira que estava matando pessoas e saqueando o país. O Espírito Santo foi tirado depois de Saul, ele se tornou um rei mau, e ele perdeu aquela capacitação para a liderança, pela qual ele, inclusive, conduzia bem as tropas e defendia bem e fazia bem o papel. Isso é uma capacitação para ser um rei. Depois Deus colocou isso em Davi, e Davi foi muito bem sucedido, mas não é essa capacitação que você recebe, você não precisa disso aí. Mas existe agora uma nova etapa da história da redenção, na qual o Evangelho vai para todas as nações, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E agora, a essa altura, existe então uma necessidade para que aqueles que farão essa obra tenham uma capacitação do alto, um poder do alto para realizar esta obra. E é isso que acontece, desce o Espírito Santo para nos transformar testemunhas eficazes. Agora, você quer ver que isso é real? A igreja hoje é global. Em todo lado, em todo canto da terra tem gente crente salva pela graça de Cristo, porque o poder veio e a igreja assim atua. Então nós temos um poder para agir e servir uma igreja local, para que o corpo seja edificado e cumpra a sua missão como luz no mundo e testemunha. Isso é o que nós temos que fazer. E o Senhor Jesus Cristo fala sobre isso, e olha como que ele fala, isso é tão bonito, ele diz, quem crer em mim,
Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é tão interessante. Você sabe a referência disso do Velho Testamento? Isso aí é Ezequiel 47. Em Ezequiel 47, você tem uma passagem onde, na verdade, existe um templo, que água brota daquele templo, e ela vai jorrando. E ela sai jorrando, e ela vai ficando cada vez mais profunda, à medida que ela vai saindo do templo. E por onde ela passa, onde ela toca, vida, florescimento, tudo se torna vivo. Deixa eu ler um pouco dessa passagem. O texto diz assim: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Isso aí, Jesus toma como o Espírito Santo, que desce sobre o crente, habita em nós, e nos usa como os seus vasos para então tocar o mundo, e onde chega, vida nasce da morte. Isso é uma coisa maravilhosa. E tem tantas pessoas envolvidas com projetos aí, gente, com tanto projeto assim, tentando construir empresas e impérios e coisas que, eu fico pensando assim, aquele perdedor do Vladimir Putin lá tentando fazer, né, Ucrânia se submeter a ele e dominar um espaço de terra lá para poder mandar na vida um pouco mais de gente. Que causa mais inútil, gente, matando os outros por causa disso. O homem podia pegar uma causa que durará. O homem já está quase morrendo, ele vai durar mais o quê? Ele vai durar mais 30 anos? Nem vai. E está lá fazendo esse tipo de coisa. E outras pessoas aqui, em Alvorada, aqui em Porto Alegre, pessoas com projetos e sonhos. O que você quer fazer na vida? A pessoa, eu quero virar um milionário. Gente, foca numa causa de importância eterna. Se você tem aí um trabalho secular, você está tentando ir bem na sua empresa, faça isso de todo o coração, mas como um meio para um fim. Esse é o meu ganha-pão para que eu tenha condições aqui de estar no mundo, atuando na obra de Deus. Porque eu sou testemunha de Jesus aqui no mundo. E a minha vida não é para uma coisa temporária que depois vai virar, né, castelo de areia na praia. E vem a maré alta e acaba tudo. Se você fizer só projetos mundanos, será isso. Mas se você trabalhar naquilo que importa para sempre, cada pessoa, cada indivíduo, destinado hoje para o inferno eterno, que for resgatado pela graça de Deus, usando a sua instrumentalidade e a de seus irmãos em Cristo, se tornará uma pessoa também conforme a imagem de Cristo para brilhar para todo sempre. Será seu amigão para sempre. Será uma pessoa que você terá profundo prazer de olhar para ela e falar: que ser humano incrível, ele é igual a Jesus. E aquela pessoa vai olhar para você e dizer: e você, meu pai na fé, minha mãe na fé, é uma pessoa por quem eu tenho infinito apreço, porque Deus usou você para me salvar. Muito obrigado. Olha, o apóstolo Paulo fala para os Coríntios, né, de vez em quando ele tinha que dar um pouco de uma sacudida neles, ele fala assim: gente, vocês podem ter muitos preceptores, né, em Cristo, muitas pessoas com quem vocês aprendem, mas eu que evangelizei vocês, eu é que sou o pai na fé de vocês, e não existe esse carinho. Fala a verdade. Quem foi que te evangelizou? Quem foi que te levou a Cristo? Você não tem uma gratidão profunda? Gente, eu não acho que é possível não ter. É uma pessoa assim que você diz para sempre: eu vou ser grato porque essa pessoa atuou dessa maneira. E nós temos que entender que nós ensinamos, sim, que Deus é todo-poderoso e Ele é o soberano. E o livro da vida, sim, ele foi escrito antes da fundação do mundo. Os nomes estão lá ou não estão. E, no entanto, as coisas no plano de Deus, os fins são atingidos por meios. E se Deus tem uma pessoa para ser salva, Ele tem uma pessoa para levar e comunicar o Evangelho para ela. Sempre é assim.
E esse é o papel mais maravilhoso que você pode ter na vida. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa mensagem que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, é uma mensagem que nós anunciamos, nós levamos para as pessoas, nós somos como que embaixadores em nome de Cristo, e então em nome de Cristo nós exortamos as pessoas a darem ouvidos à mensagem. Olha, existe uma realidade que Cristo mesmo disse: você vai numa cidade e tenta pregar e as pessoas não querem, não vão receber. Jesus diz: então tudo bem, então deixa aquela cidade, sacote o pó dos pés e vai para outro, vai ter quem ouça. Não fique insistindo eternamente uma pessoa que não vai te dar ouvidos, ok? E não fique assim, com uma derrota, tipo assim, ela não vai converter e tal, assim, deixa isso estar nas mãos de Deus. Às vezes ela não vai converter agora, né? Talvez Deus até use o que você falou e alguém, né, um planta e outro colhe, acontece também. Mas não fique assim, sempre nessa questão de eu só tenho essa pessoa para ganhar. Mas tenha objetivos nesse sentido e haja dessa maneira. Não era assim o coração de Jesus? Jesus não teve verdadeiro amor e compaixão pelas pessoas? Mateus 9 diz, verso 35, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande mais trabalhadores à sua seara. Veja o coração de Jesus. A seara é grande. Pastor Marcos, mais obreiros ajudaria lá na sua cidade? Pastor Johnny, mais obreiros ajudariam? Pastor Charles, mais obreiros ajudariam? Eu poderia continuar a perguntar a cada um, não é? Você ora por isso? Você faz isso que Jesus mandou? Você ora para que Deus levante mais mensageiros? Eu espero que você ore, porque a seara de fato é grande. E olha, eu conheço muito obreiro que está em ponto de desabar, de tanto trabalhar, tentando levar a mensagem para tanta gente e fazer a obra de Deus com uma necessidade tão grande. E se você ora por isso, eu acho que você só pode orar por isso sinceramente se você está envolvido já. Se você não está envolvido, você não pode dizer assim: ah, Senhor Deus, queria tanto que o Senhor mandasse obreiro, outro, eu não. Não tem como, né? E o coração que nos leva e a motivação que nós temos, gente, a Bíblia é muito clara, aqui nessa passagem, no contexto aqui, no verso 14, o apóstolo Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange. O que nos leva a pregar, evangelizar, é um verdadeiro amor, não é um partidarismo não, tipo assim, ah, eu sou dessa religião, eu quero que a nossa religião seja famosa e rica e a maior. Gente, não tem nada de vaidade não, nós estamos realmente preocupados com indivíduos. O apóstolo Paulo diz no verso 11 aqui de 2 Coríntios, ele diz: conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. A gente vai atrás de falar do evangelho com as pessoas porque nós entendemos o que significa o fato que um dia a ira irá romper sobre esse mundo e rebeldia. Então nós temos uma consciência de que o inferno é real. E as pessoas não entendem isso, as pessoas estão cambaleando aí, andando nas trevas, indiferentes com essas coisas. Mas Deus já nos mostrou e nós sabemos que quando o dia do juízo chegar, a pessoa que não é convertida beberá do vinho, da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do tormento subirá pelos séculos dos séculos, sem que a pessoa tenha descanso algum, nem de dia, nem de noite. Isso não te toca, não? Isso não te comove, não? Você não pensa nas pessoas aí, da sua família, as pessoas do seu trabalho, da sua escola, do seu convívio, que você passa por elas dia a dia, e pensa, essa pessoa está perdida, essa pessoa não se reconciliou com o seu Criador, essa pessoa está indo para o lago de fogo. É uma coisa que se fosse comigo, eu estaria apavoradíssimo, mas é com ela, aí eu não vou me tocar? É assim? O apóstolo Paulo foi capaz de dizer
Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. O apóstolo Paulo está dizendo isso e antes que alguém diga, Paulo, exagero, não? Ele diz, não, gente, estou falando sério, eu estou sendo sincero. Se eu pudesse trocar de lugar e dizer assim, Senhor Deus, leva eles para o céu, eu vou no inferno. Eu vou para o inferno, para eles não serem perdidos. Paulo diz, eu topo. Não é assim, não tem como você fazer esse tipo de coisa. Mas Paulo está dizendo que ele realmente se ofereceria se pudesse. Gente, se uma pessoa tem esse tipo de amor, como que a pessoa diz, eu não estou motivado para orar, eu não estou motivado para ajudar na igreja, estou tão desanimado. Gente, não tem condição, você enfrenta qualquer barra, você paga qualquer preço, você abre mão de sonhos, de coisas dessa vida, e você diz, as coisas do reino de Deus são mais importantes e maiores, e você sacrifica, e você se doa, e você trabalha, e você realmente se engaja. É dessa maneira que as coisas vão. Veja, o apóstolo Paulo diz aqui, capítulo 11 de Romanos, a minha súplica a Deus a favor deles é que sejam salvos. Ou seja, ele orava pela salvação deles. Você ora pela salvação de alguém? Tem alguém por quem você ora? Toda semana você ora por ela? Ou todo dia você ora por ela? Ou isso te passou despercebido, tipo assim, eu não sei, não, eu oro para Deus salvar perdidos por aí. Perdidos por aí não é o tipo de coisa que você deve fazer. Você deve ter pessoas em mente específicas, estar orando por elas. Gente, Deus atende oração. Você crê? Eu creio, eu tenho visto. E a realidade é que quando você toma um compromisso, você diz, olha, é possível que aquela pessoa vá para o inferno, e eu não consigo fazer nada sobre isso. Mas se ela for para o inferno, será apesar de eu fazer tudo o que está no meu poder para tirá-la do caminho do inferno. E eu vou aclamar a Deus por ela, e à medida que Deus me der oportunidades, eu vou falar com ela, e eu vou me colocar no caminho dela, e eu vou falar assim, não vá para o inferno, eu estou aqui para barrar o seu caminho, só se ela me derrubar e falar assim, sai da frente que eu vou assim mesmo. Faça isso, tome pessoas específicas e ore por elas. Faça isso pelos seus filhos, gente. Faça isso pelos seus amigos, pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelas pessoas que você conhece. Pegue pessoas e ore por elas e clame a Deus por elas. E deixa-me te contar uma história que para mim me encoraja. Não sei se isso vai te encorajar, mas para mim me encorajou. Em novembro de 1844, o George Mueller, aquele dos orfanatos, ele escreveu no diário dele o seguinte, comecei hoje a orar pela conversão de 5 indivíduos. Ele continuou orando por essas pessoas, e o seu diário testemunha disso, que ele orou por eles todos os dias, sem interrupção, mesmo que se ele estivesse doente, mesmo que se ele estivesse em viagem, se ele estivesse no mar, no navio, mas ele diariamente orou para aquelas pessoas, independentemente dos seus compromissos. 18 meses depois que ele começou a orar para aquelas pessoas, o primeiro dos 5 se converteu. E ele agradeceu muito a Deus por isso. Passaram-se então 5 anos, e o segundo da lista de 5, pelo quem ele orava, se converteu. Ele continuou orando pelos outros 3, dia após dia, continuamente. Passaram-se mais 6 anos, e o terceiro se converteu. E ele continuou orando pelos outros 2 até morrer, e não viu os outros 2 se converter. Mas o diário dele ficou para trás e pessoas acharam essa informação. E você sabe o que eles descobriram? 36 anos depois que ele começou a orar, os outros 2 foram salvos. Depois que ele morreu. Depois que ele já não estava mais aqui para ver. Gente, não acontece de pessoas serem salvas sem que haja alguém que pregue, alguém que ore, alguém que se envolva, alguém que vai na reunião de oração e cita, eu estou buscando evangelizar meu amigo fulano, irmãos, orem por ele. E alguém que diz, ele está evangelizando essa pessoa?
está anotado o nome aqui, está na minha oração. Todo dia quando eu orar, Deus, vou citar o nome dessa pessoa em oração. Gente, clame a Deus pelas pessoas. Clame a Deus. Deus ouve a oração. É assim que Deus fez com que a coisa acontecesse. Deus coloca as coisas dessa maneira para nos envolver. É um trabalho nobre, é um trabalho bonito, é um trabalho que gerará gratidão eterna. Mas acontece, é assim. É assim. O trabalho missionário que saiu para todo lugar no mundo, eu vi essas coisas acontecendo. Eu me lembro, eu sou filho de missionários, eu me lembro ocasiões em que pessoas ligavam dos Estados Unidos para o Brasil para conversar com meu pai, na época que as ligações eram bem caras, sabe? Não tinha esse negócio de internet, não. E falava com meu pai, eu queria saber como é que estão as coisas aí, porque nós estamos orando por você. Estamos orando por Sebastião, estamos orando por... Citava um outro nome de uma pessoa que meu pai tinha pedido oração. Eu conheço pessoas que se converteram nesse contexto. Eu sou grato por quem orou, por quem financiou o trabalho missionário e por quem pregou o evangelho para essas pessoas, porque essas pessoas são queridas para mim. Eu tenho pessoas assim que são meus amigos. Eu amo essas pessoas. Essas pessoas são salvas. Deus usou os seres humanos e elas são profundamente gratas. Profundamente gratas. Quando meu pai aposentou, irmãos, ele voltou nos Estados Unidos depois de mais de 30 anos como missionário no Brasil. Antes que ele viesse, na primeira viagem, quando ele veio para o Brasil, nem sabendo português, nem sabendo muito o que ele ia encontrar aqui. Uma família específica adotou meus pais como missionários e disseram, nós vamos mensalmente contribuir para mantê-lo no campo missionário para poder evangelizar brasileiros. E eles contribuíram mensalmente, sem faltar, até os meus pais aposentarem. Mais de 32 anos depois. É gente assim que faz a coisa acontecer. É gente assim que está no anonimato, que ninguém sabe os nomes deles. Se você estuda a história da igreja, você fica sabendo de certos pastores e teólogos que tiveram fama e destaque, e por motivo justo muitas vezes. Mas o que você não sabe é que por trás daquelas pessoas havia um exército de mantenedores, de pessoas que oraram. Leia uma biografia do Spurgeon, leia a autobiografia do Spurgeon. Ele fala, se o ministério da igreja metropolitana o tabernáculo metropolitano de Londres teve algum impacto na época dele, é porque eles tinham um grupo fervoroso de oração, o pessoal orava muito, e eles espalharam o evangelho por muitos lugares, porque havia engajamento. E é o tipo de coisa que você pega uma pessoa assim, lá na Índia, que foi salva e convertida, e imagina essa pessoa chegando na glória, e então dizendo assim, eu quero conhecer aquelas pessoas todas. Que a pessoa chegar para você, te dar um abraço e dizer assim, graças à participação que você teve na obra de Deus, o evangelho chegou até mim, eu estou salvo hoje, e você faz parte. Muito obrigado. Ah, irmãos, se isso não é uma coisa que te comove, se isso não é uma coisa que te balança e te faz entender que essa é uma questão real, então você ainda não entendeu assim, a seriedade de tudo isso. Gente, estamos falando de coisas eternas aqui. Tudo vai passar. E olha, gente que não teve fama e não teve reconhecimento, gente, isso é aos montes. Muitos missionários saíram para evangelizar e foram mortos pelas pessoas que eles queriam evangelizar. Mortos, sem ver um convertido. Parte do processo pelo qual Deus amoleceu o coração de pessoas para que outro viesse depois. Até isso Deus usa. Até os mártires Deus usa. Para convencer pessoas que esse negócio de cristianismo é sério mesmo, esse pessoal acredita mesmo. Você viu como que aquele homem morreu? Você viu como que aquela mulher se entregou à morte, mas não negou Jesus? Esse negócio tem validade mesmo. Irmãos, Deus usa a fidelidade do seu povo e o amor do cristão por Jesus e o amor do cristão pelo perdido é uma coisa muito maravilhosa e muito bonita e é uma coisa que tem que ser parte da nossa característica. O apóstolo Paulo fala sobre como ele admoestava as pessoas com lágrimas. Era intenso, era real, não era um negócio assim, sem
sentimento, sem coração. E temos que ser assim também. A oração, o clamor que nós temos. Eu quero ler para vocês um pouco das palavras de Jeremias. Jeremias, capítulo 13. Jeremias proclamando às pessoas no verso 15. O profeta Jeremias falou com a sua geração assim: ouvi e atentai, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós a luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escravidão. Mas, se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo, por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Jeremias era autêntico, ele tinha lágrimas reais pelos perdidos. Ele não era indiferente com as pessoas. Jeremias não viu muito efeito, ele não viu muito fruto, mas ele foi fiel. E Deus sempre honra a fidelidade. Jeremias viveu aquela geração, só viu rebeldia, não viu gente se converter, mas Jeremias morreu. E pessoas lá no exílio ficaram refletindo. Aqueles falsos profetas todos falaram que Jerusalém não ia cair. Mas Jeremias falava que a cidade ia cair. Jeremias era o profeta de Deus. Você sabe por que você tem o livro de Jeremias hoje? Porque depois da morte de Jeremias, a mensagem dele teve impacto. E teve gente que juntou aquele material todo e disse: guarda esse aqui, porque esse aqui é precioso, esse aqui é a palavra de Deus. E ele converteu pessoas, só ele não viu. Existe um propósito em tudo. E se na providência de Deus você está no meio de um avivamento, ganhando pessoas semanalmente, glória a Deus. Mas se você está num trabalho árduo, de trabalhar em pedreira e tentar arrancar pedra para algum dia haver uma terra cultivável, faça esse trabalho, confiando no Senhor. Porque existem pessoas a serem salvas, existem pessoas a serem seladas com o nome de Cristo. E se Jesus não soltou ainda os ventos para a destruição do mundo, é porque não chegou a hora disso, porque ainda tem alguém para ser salvo. E eu e você somos parte do organismo que Jesus Cristo usa para fazer essa obra. Somos embaixadores em nome de Cristo. Vamos rogar às pessoas e vamos clamar a Deus pelas pessoas. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, quando falamos da beleza da Tua igreja, em relação à evangelização, ó Deus, nós sabemos que é uma obra que tem sido realizada ao longo dos séculos com muita abnegação, com muito sacrifício, pessoas que abriram mão de sonhos, de saúde, de projetos que tinham para essa vida e jogaram tudo em segundo plano para fazerem algo mais importante, que é levar a luz do Evangelho aos perdidos. Quanto já foi doado, quanto tempo, quantas horas de trabalho, quanta abnegação, quanto sofrimento, submetendo-se até a tortura e martírio para levar o Evangelho para as pessoas. Que obra bonita, Deus, o Senhor levou pecadores que eram antes indiferentes para com o próximo a estarem dispostos a realizar. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, a ter esse mesmo espírito, que sejamos nós engajados e que sejamos instrumentos para transmitir a Tua mensagem. Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.